Capítulo 8. Adad-Hor. Durante toda a lua nova fiquei com o povo da nação Mohawk. Agora eles haviam aceitado a minha presença como se eu fosse um deles. Exatamente como eu esperava, o povo da Cílica foi o primeiro a concordar em fazer parte da confederação das tribos, contanto que eu conseguisse o acordo das outras nações iroquesas. Curiosamente, Hiawatha estava mais interessado que qualquer outro na missão. Pelas longas noites afora, muito depois dos outros se retirarem, ele e eu continuávamos nossas conversas em torno do fogo. À medida que as semanas passavam, fomos compartilhando cada vez mais uma visão comum. Quando se aproximava o momento da minha partida, Hiawatha perguntou-me se eu aceitaria como companheiro de viagem. Ele se desculpou pelo seu comportamento inicial, explicando que havia caído em total desespero porque sua mulher e seu filho tinham sido devorados por um ser humano monstruoso chamado Adad-Hor, terror de toda a região, onde ele vagava a esmo como uma fera selvagem. Segundo Hiawatha, Adad-Hor não era uma serpente de muitas cabeças, que alguns pensavam, mas ele era igualmente vil, um feiticeiro, mau de corpo e mente retorcidos, que devorava carne humana e caçava os homens como se fossem animais. Embora as muitas informações sobre a natureza e a aparência de Adad-Hor nem sempre coincidissem, e o próprio Hiawatha nunca o tivesse visto, lendas a respeito de Adad-Hor, ou Tado-Dahor, como alguns o chamavam, eram narradas por toda parte, mesmo em lugares longínquos como o lago de Michigan. Não havia guerreiro de qualquer uma das nações que habitavam as florestas do Nordeste que ousasse percorrer o Vale do Perigo, onde se dizia que o demônio torto morava. Tendo completado, ao menos por aquele momento, meu trabalho com os Mohawks, e sendo que a região na qual vagava Adad-Hor ficava na direção do Osneida, que eu pretendia visitar, Hiawatha e eu iniciamos nossa viagem com planos de, no caminho, fazer uma visita ao assassino. Os Mohawks achavam que seria bastante arriscado procurar intencionalmente Adad-Hor, mas respeitavam nossa opinião e nos desejaram boa viagem. Presumiam que se não fôssemos nós os mortos no encontro, certamente acabaríamos por matar Adad-Hor, pois a presença de seu mal era uma ameaça a todos os povos do lugar. Todavia, há uma faísca do grande espírito em toda criatura que respira. Sem mencionar o nome do tão conhecido demônio de cabelos de serpente, falei com Hiawatha durante a viagem ao Vale de Adad-Hor, daqueles tempos em que uma comunicação forte e exata era capaz de conseguir mais do que a crueza da violência. Quando você simplesmente destrói aquilo que você não entende, eu lhe disse, o mal voltará outra vez, e cada nova forma do mal será pior do que a anterior. Mas se você conseguir entender qual é a motivação do seu inimigo, muitas vezes poderá ajudá-lo a descobrir caminhos melhores para a realização de seus propósitos mais profundos. Mas você nunca conseguirá que uma criatura como Adad-Hor ouça o que tem a dizer, exclamou Hiawatha, sabendo bem o que eu estava inferindo. Tudo o que ele compreende é o Tomahawk. Ele não é uma criatura com quem você pode usar a lógica. Ele só compreende a violência. Essa é a única linguagem que ele conhece, a linguagem que ele fala com cada homem, com cada mulher ou criança que cruza em seu caminho. Eu acabaria com ele, Deganawida, não por vingança, pois você me ajudou a acalmar aquele fogo que me destruía, mas por amor. Eu acabaria com Adad-Hor para livrar os outros de terem o mesmo destino que ele descarregou tão brutalmente sobre minha família. Assim conversávamos durante nossa viagem em direção ao vale onde morava o monstro. E fizemos um plano. Sugeri que eu fingisse alguma doença ou aflição para tentar conseguir a ajuda de Adad-Hor, enquanto Hiawatha ficaria observando a distância, com o arco pronto para atirar. Eu acreditava que esse homem ainda tivesse um resquício mínimo de solidariedade humana, certamente viria em meu auxílio, o que me proporcionaria alguma possibilidade de comunicação. Caso contrário, se ele lançasse sobre mim, eu deixaria que Hiawatha fizesse o que precisaria ser feito. O que aconteceu foi o melhor do que poderíamos ter planejado. Atrás de uma árvore caída, perto do local das cinzas do último acampamento de Adad-Hor, gritei por socorro, e a praga temida da região veio capengando na minha direção, com um olhar de morte nos olhos.
De início, aproximou-se cautelosamente, mas quando me viu estendido no chão, suplicando por um gole de água, relaxou sua atitude defensiva e examinou cuidadosamente o trabalho de artesanato no meu colete e nas perneiras de pele de veado, que graças aos Mohawks eram novos e da mais fina qualidade. Sem um momento de hesitação, levantou o machado para o golpe de morte. Mas Hiawatha ultrapassou minhas expectativas, pois em vez de atirar, pulou vindo de trás em cima de Adardarhor e derrubou-o no chão, tomando-lhe o machado e arremessando-o para longe. No mesmo momento, rolei para o lado, joguei-me sobre Adardarhor, prendi-o no chão e segurei-o firme, enquanto ele se torcia rongando-me pragas. Em menos tempo que o que leva para contar, Hiawatha, uma verdadeira maravilha em ação, amarrou-lhes os pés e as mãos. Antes de compreender o que havia acontecido, Adardarhor estava à nossa mercê, desarmado, sentado junto ao tronco de uma árvore. Com o arco estirado, pronto, Hiawatha apontava uma flecha na direção do coração de Adardarhor. Então, pela primeira vez, vimos aquele homem odiado por todas as tribos. Seu corpo era curvado, todo torcido, deformado por uma doença repugnante. No entanto, seus músculos eram, embora grotescos, enormes. Exalava uma força em nada diminuída, mas até acrescida pela sua deformidade. Embora Hiawatha talvez tivesse sentido profunda emoção, não demonstrava nenhum sinal de rancor ou de compaixão quando falou. Adardarhor, disse falando devagar e claro, fazendo vibrar as palavras com uma força igual à do seu arco estirado, pronto para disparar. Ouça bem, Adardarhor. Agora, sua vida está nas minhas mãos. E então, com detalhes horríveis, Hiawatha descreveu como encontrou a própria família assassinada. Durante todo o relato feito por Hiawatha, o semblante de Adardarhor continuou duro e fixo. Certamente ele sabia que ao fim do sermão aquela flecha penetraria no seu peito. Mas quando Hiawatha acabou a descrição do que aconteceu com seus entes mais queridos, lançou de repente o arco para longe, enojado com a violência e com todas as suas formas de vingança. Com selvageria, segurando a flecha em ambas as mãos, confrontou a deformidade que estava atada à base da árvore. Com todos os músculos do seu corpo tenso, aproximou a flecha, quase tocando aquele rosto odioso. E então Hiawatha fez uma coisa maravilhosa. Olhou nos olhos de Adardarhor e disse: Eu o perdoarei, pouparei a sua vida, mas em retribuição, peço que faça uma coisa para mim. Ouça o meu amigo Deganauida. Considere bem o que ele tem a dizer. Com isto, partiu sua flecha ao meio e deitou os pedaços quebrados no chão, na frente do atônito Adardarhor. Hiawatha virou-se para mim e pediu que eu falasse. Mas meu coração estava pleno demais. Sacudi a cabeça e fiz um sinal para que ele prosseguisse. Pela primeira vez, da boca de um outro, ouvi meus próprios ensinamentos. E mais uma vez, Hiawatha me surpreendeu. Falou com beleza, com poesia, com grande eloquência, da irmandade de todas as criaturas, dos quadrúpedes, dos bípedes, dos alados. Falou da santidade da vida humana, das alegrias da amizade, dos benefícios que advêm para os que vivem juntos em paz, harmonia e colaboração. Com eloquência bem maior do que eu jamais poderia conseguir e com uma paixão que reconheci como oriunda da mesma fonte que a minha, Hiawatha dirigiu-se àquela ruína distorcida que outrora fora um homem. E quando falava dos benefícios de um coração em paz, eu sentia a paz fluindo do seu próprio coração, em grandes ondas de quietude. Creio que Hiawatha poderia ter feito as pedras cantarem quando falou da alegria que vive nos corações pacíficos dos que amam o grande Espírito e vivem de acordo com as leis da natureza. No princípio, Adardarhor ouvia sem acreditar no que era dito, esperando alguma espécie de armadilha, mas Hiawatha lia os pensamentos dele e respondia às suas perguntas antes que fossem formuladas. À medida que eu escutava, compreendi que Hiawatha era um mestre em decifrar o sentido sutil por detrás das pequenas contrações do rosto de Adardarhor e dos movimentos ocasionais de seus olhos. Ao ser contada a história da minha queda na garganta do vale,
o semblante de Adar-Dahor começou a mudar. Uma vaga compreensão esboçou-se na sua expressão. Pela primeira vez ele falou. Suas palavras vinham pela metade, hesitantes. Seu rosto parecia perplexo. Adar-Dahor perguntou a Hiawatha sobre o local da árvore, pois na região essa árvore era um marco para os caçadores. E aparentemente, Adar-Dahor, ao menos uma vez, tinha espreitado a caça do alto dos seus galhos. Quando começou a compreender que era nessa árvore que caíra comigo na garganta do vale e que eu a tinha cortado e derrubado para poder comunicar algo de grande importância aos Mohawks, que eu havia sobrevivido à queda e que toda a nação Mohawk agora me considerava um ser sagrado, Adar-Dahor olhou em minha direção com respeito. Perguntou-me, com sua maneira hesitante de falar, sobre minha queda e sobre os detalhes da minha sobrevivência. Admirou-se pelo fato de alguém conseguir sobreviver a uma tal queda. Nem sempre a sua fala era fácil de compreender. Adar-Dahor usava uma palavra que nenhum de nós dois conhecia, mas que aos poucos compreendemos que era o termo que usava para descrever a justiça. Aparentemente, mesmo no sistema torto e confuso de seus valores, Adar-Dahor tinha uma vaga compreensão do que era certo ou errado. Finalmente, compreendemos que ele falava de justiça da minha sobrevivência, que atribuía a força e a nobreza das minhas intenções. Gesticulou para si mesmo e disse claramente, e desta vez entendemos que era justo que alguém de coração tão miserável como ele não merecesse viver. Arrependeu-se do mal que causou durante a vida e suplicou a Hiawatha que o matasse ele mesmo. Ouvindo o pedido, vi brilhar a grande faca de Hiawatha, que sem hesitar pulou na frente de Adar-Dahor, atentando-o, não como a morte, mas cortando-lhe as amarras para libertá-lo. Durante o silêncio que se seguiu, os três sentados juntos em igual liberdade, as expressões que iam e vinham no rosto do atônito Adar-Dahor eram admiráveis. Passaram-se alguns minutos. Havia uma sensação de humor no ar, uma sensação de irmandade, uma sensação de que todos os três, em um tempo qualquer, haviam experimentado alguma escuridão de alma. Apanhando o tomahawk de Adar-Dahor do chão, onde havia caído durante a luta que agora parecia tão distante, Hiawatha falou de sua própria transformação de um estado de rancor e de ódio para o seu estado de compromisso assumido para ajudar-me na minha missão. Ao contar sua história, fazia parecer que uma transformação como a dele era perfeitamente natural, não tendo nada de surpreendente o fato de que alguém que há tão pouco tempo era tomado de violentas paixões de guerreiro pudesse agora, com igual paixão, dedicar-se à grande e nobre causa de paz. Foi a primeira das muitas vezes que ouvi Hiawatha falar dessa maneira, o que causou grande efeito em Adar-Dahor. Nos meses e nos anos ainda por vir, eu presenciaria o efeito que sua palavra teria sobre os outros. Havia uma naturalidade que impressionava, não só na pessoa de Hiawatha e na forma da sua expressão, como também na maneira como transmitia as suas ideias. Adar-Dahor inclinou a cabeça, concordando com Hiawatha, que ele ofereceria de volta seu tomahawk, dizendo: Damos a você a sua liberdade, irmão. Apenas queremos a sua palavra de que não usará esta arma contra nós, nem contra nenhum dos povos iroqueses, a quem agora você tem motivo para chamar de amigos, como eu também o chamo de amigo. Adar-Dahor estendeu a mão para receber a arma. Amigo, disse ele com sentimento, olhando primeiro para Hiawatha e depois para o tomahawk, durante o momento em que ambos seguravam a arma. Amigo, repetiu. Eu nunca poderia usar esta arma contra um amigo. Quando Adar-Dahor disse a palavra amigo, ele a pronunciou devagar, como se lhe causasse dor ou remexesse alguma ferida antiga. Com seu jeito hesitante, de fala quebrada, Adar-Dahor contou-nos a história de sua deformidade desde a infância, o ridículo a que era submetido pelas outras crianças, seu mergulho subsequente no mal e o banimento sofrido da parte do seu povo. Adar-Dahor falava dessas coisas como se só agora, pela primeira vez após tantos anos,
ele estivesse relembrando os fatos. Finalizou seu relato levantando com cuidado o tomahawk que Hiawatha lhe havia devolvido. Olhando-nos bem nos olhos, disse novamente com óbvia sinceridade que jamais poderia usar a arma contra seus amigos. A esta hora tínhamos compreendido a verdade. Hiawatha e eu éramos os primeiros amigos humanos que esse homem havia conhecido. Ficamos com Adar Dahor no seu vale, enquanto a primavera aos poucos transformou-se em verão. Não me recordo de jamais ter passado, antes ou depois, uma época tão feliz. Durante o dia caçávamos e pescávamos, às vezes juntos, outras vezes sozinhos. Ao anoitecer, em torno do fogo, eu ensinava a Hiawatha as canções da história do nosso povo. À medida que cantávamos as canções das tribos pássaros, canções carregadas pelo vento do Espírito Eterno, canções que nossos ancestrais haviam cantado milhares de anos antes de os valores guerreiros penetrarem no coração do nosso povo. Adar Dahor visivelmente se transformava. Sentava-se mais aprumado e pensava mais claramente. Ele sentia como nós a presença reparadora dos seres alados. À medida que cantávamos, muitas vezes bem tarde da noite, víamos no luar correntes luminosas que espiralavam, fluindo de figuras aladas, que apareciam em torno de Adar Dahor, enquanto ele dormia. Às vezes ouvíamos os meigos sons de um cantar fino e sutil, que parecia dirigir o movimento das espirais fulgurantes, com melodias bem parecidas às nossas. Sabíamos que o grande espírito estava curando o corpo de Adar Dahor. Palavras e exemplos já haviam curado seu entendimento. De fato, como ficou evidenciado, ele tinha uma grande afinidade com as serpentes. Uma noite, ao retornarmos, Hiawatha e eu, de uma excursão de caça, encontramos Adar Dahor coberto de cobras negras que se moviam por todo o seu corpo. 4 dessas criaturas amigas estavam enroladas nos seus longos cabelos. Era um quadro terrível. As cobras esticaram-se surpresas com a nossa chegada, brandindo suas línguas e luzindo contra nós os seus olhos metálicos, atentos. Aparentemente, as cobras haviam preenchido o vazio daquela alma solitária, sendo suas únicas companheiras durante os anos de exílio. Quando chegou o tempo de o deixarmos para continuar a nossa viagem em busca do acampamento de verão dos povos das Pedras Eretas, que a essa altura já tinham ouvido falar de nossa chegada e nos esperavam, Adar Dahor já era um novo homem, curado e fortalecido, de aparência mais jovem e forte. Seguiu conosco até a beira do vale. Antes de nos despedirmos, segurou nossas mãos nas suas, apertando-as e disse: Voltarei ao meu povo, aos Onondagas, que uma vez me expulsaram. Falarei sobre o que aconteceu aqui e sobre aquilo que vocês me mostraram. Falarei sobre a grande luz e sobre a sabedoria que vocês ensinavam. Direi que 2 seres sagrados virão a eles, em tempo não muito distante, falando de paz e trazendo as canções e palavras das tribos do poder alado que todos reverenciam. Quando vocês chegarem, eu prometo, eles lhes darão as boas-vindas e os escutarão. Vocês são meus amigos, os 2. Vocês são meus primeiros amigos. Eu lhes sou muito grato. Deixamos Adar Dahor e saímos, andando sem pressa pela floresta agora em floração, falando à medida que andávamos de tudo que tínhamos visto, de Adar Dahor e especialmente de seu povo, os Onondagas, o povo das colinas, feroz e teimoso. Não vimos Adar Dahor durante 3 anos. Quando finalmente nos encontramos entre seu povo, já havíamos conseguido o acordo de 2 outras tribos além dos Mohawks, os Oneidas e os Cayugas. Embora pudéssemos contar muito mais sobre o que se passou durante nossas viagens enquanto vivíamos e trabalhávamos entre os povos das Pedras Eretas e o povo dos Pântanos, a conversão do povo Adar Dahor, os Onondagas, foi o nosso encontro mais difícil e significante dentre as 5 nações que visitamos. A despeito da força crescente da nossa reputação e das boas-vindas que nos eram oferecidas devido ao testemunho de Adar Dahor, os ferozes e independentes Onondagas mostraram ser as mais obstinadas de todas as tribos e as mais resistentes aos nossos ensinamentos. Eram sempre educados e ouviam com atenção, mas sendo um povo rude das colinas,
eram lentos em aceitar palavras que fizessem mudar suas tradições antigas vindas de outras gerações. Aos poucos, entre o conto de Hiawatha a respeito da minha queda na garganta do vale e a inspirada referência de Adar-Dahor, bastante repetida, há uma tradição mais antiga que voltava para trás até 100 gerações, conseguimos fazer com que vissem em perspectiva suas tradições bem mais recentes. Por fim, os Onondagas concordaram com a nossa maneira de pensar e juntaram-se à Liga das Nações que estava sendo proposta. Durante nosso trabalho de levar os Onondagas para dentro da Confederação, a presença de Adar-Dahor tornou-se imprescindível. Sem ele, era provável que o teimoso povo das colinas jamais se houvesse tornado a quarta nação a assumir seu compromisso para a grande paz. Aparentemente, a posição central de Adar-Dahor durante todas as negociações e a alta estima em que Hiawatha e eu, obviamente, o tínhamos, contribuíram para engrandecê-lo também aos olhos do seu próprio povo. Não nos surpreendemos saber, alguns meses depois, que ele havia sido eleito cacique dos Onondagas. Em consequência, foi elevado a uma posição importante no Conselho Supremo da Liga das Nações Iroquesas, posição que ocupou com honra e distinção durante o resto de seus dias. Embora nunca fosse conhecido pela sua eloquência, a autenticidade e sinceridade do seu coração eram insuperáveis. Ele possuía uma percepção aguda e sagaz das motivações humanas. Mais de uma vez, suas perspicácias salvou a Confederação de perigos que outros não teriam percebido.